Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Polaris. Hoje recebemos o chefe Alberto Landgraf, que está à frente do multipremiado restaurante Otec, no Rio de Janeiro. Não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas plataformas de streaming. Vamos lá. Gente, eu sou Alberto Landgraf. Eu tive o restaurante Epice em São Paulo por 5 anos, de 2010 a 2015. Em 2015 mudei para o Rio de Janeiro, onde passei 2 anos por um período de sabático, que era uma coisa que eu não acreditava, mas que hoje, lógico, é um privilégio. Para mim foi um momento, é um privilégio, mas ao mesmo tempo é um momento difícil, porque você fica sem trabalhar, você fica sem renda, você observa o mercado de fora, etc. Então eu acho assim que me fez enxergar e me fez entender que quem puder ter esse período sabático no meio da carreira é muito importante, especialmente no momento que você está tentando fazer uma transição. Eu fiz esse sabático e vim para o Rio de Janeiro e inaugurei o Otec aqui. Então, fiquei 2 anos aí pesquisando, olhando, analisando, tentando entender qual seria os meus próximos passos. E aí isso resultou num restaurante que se chama Otec, que está aberto, que abriu dia 31 de janeiro de 2018, e agora, menos de 2 anos e meio depois, né, 2 anos e... um pouco mais de 2 anos e meio, na verdade, já ganhamos mais de 15 prêmios em menos de 2 anos e meio. Então, o Rodrigo comentou que às vezes uma frase pode mudar a vida de uma pessoa, né? Aí, em algum momento da conversa aí, o que mudou, assim, o que me deu o norte que eu estava buscando pro meu restaurante foi uma frase de um livro que eu estava lendo no metrô em Tóquio. A última frase de um livro que eu estava lendo. No finalzinho do livro eu li aquela frase, me veio aquele momento do... Rodrigo gosta tanto da Disney, né? Aquele momento do professor Pardal que acende a lâmpada em cima da cabeça. Aquele insight foi essa frase que me deu, que me fez achar realmente o conceito e o que ia me trazer felicidade, acima de tudo, para fazer o restaurante Otec o sucesso que é hoje. Desculpa falar, você pode repetir a frase? Lógico, acho que eu nem disse, né? A frase, na verdade, a frase é do Ken Hara, um designer, que é o designer-chefe, deve ser o CEO hoje da Muji também, que é aquela loja que você consegue comprar desde uma caneta até uma casa hoje em dia, né, japonesa, mas tudo baseado no minimalismo, muito focado em praticidade. E a frase dizia assim, que o livro se chama White. É um livrinho pequeno, de 70 páginas, mas assim, você imagina você lê 70 páginas falando só sobre a cor branca, né? Então é um pouco denso de ler até, mas no final ele escreve uma frase que me despertou uma atenção e me colocou numa direção muito forte, que ele diz assim, que quando ele estava, né, qual foi a ideia e como que ele fez para achar o direcionamento da Muji. E ele diz o seguinte, que ele entendeu que no final a função dele era, como designer, e passando para o comércio, era simplificar o que era sofisticado e sofisticar o que era simples. Então essa frase, esse logo, esse slogan, esse motto, esse dogma, podemos chamar de como quiser, quando eu li isso, eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer na minha comida. Essa tem que ser minha função na busca, a busca que eu tenho que ter no meu próximo projeto, no meu próximo restaurante. Que fantástico, Alberto, escutar isso. Você sabe que eu sou apaixonado pelo minimalista e conheço bem a Muji. É fantástico. Mas, emendando, eu tenho uma segunda pergunta para você, que é como é que surgiu essa paixão pela culinária? Cara, é um pouco... Eu vou tentar resumir aqui uma coisa muito complexa aqui que aconteceu. Eu fiz escola normal, como todo mundo, no interior do Paraná, em Maringá, e eu fiz faculdade de física. Não educação física, tá, gente? Física mesmo. Eu estudava física. Só que eu errei de profissão, assim, sabe? Eu fui estudar física porque um dos grandes ídolos da minha vida era Albert Einstein, desde novo. Só que na faculdade eu entendi uma coisa: a física ela é mais filosófica do que prática.
O que eu gostava realmente era de matemática, era de pegar aquelas equações, sabe, extremamente complexas, e naquela época eu fazia ainda no papel almaço, né, aquele papel que você comprava assim, cheio de linha, Nem e me fazer uma fala. equação que levava Meu pesadelo era esse papel ao páginas maço de aí. E chegar no final lá da equação e dar certo, e se não desse certo, revisar de trás para trás até achar aquilo. Então eu entendi que na faculdade, que na verdade o físico olhava para as estrelas, imaginava um trajeto ou uma parábola que aquela estrela fazia, e dava para o matemático provar aquilo, transformar um teorema numa teoria. Então eu meio que escolhi a faculdade errada, e isso me frustrou um pouco, sabe? Fiquei muito frustrado com as perspectivas de futuro, de carreira que aquilo me dá. Então no terceiro ano eu decidi sair. Eu passei em primeiro lugar no vestibular. Eram 4 matérias, eram 4 anos de 4 matérias da faculdade de física. Eu estava no terceiro ano, estava na 12ª matéria, todas com nota 10. Eu decidi sair do curso. E assim, eu tinha 20 anos ainda, sabe? Eu era muito novo. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer em seguida? Eu peguei e fui fazer um mochilão pela Europa. Fui para a Suíça primeiro, passei por Paris um pouco, e depois eu fui para Londres, onde meus pais tinham amigos. Chegando em Londres, esse amigo do meu pai, o cara é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. O nome dele é Paulo. Ele é teólogo, filósofo e pedagogo. Ele é formado nessas três disciplinas. E o cara conversou muito comigo e falou, cara, você tem que achar uma coisa que você goste, uma coisa que eu falava, né? O que eu faço da vida, né? O grande desafio do jovem, né? É o que fazer da vida, né? Uma decisão que você toma lá com 18 anos, que basicamente você carrega para a vida inteira. Eu falei, cara, eu não sei o que fazer da vida, eu queria uma coisa que me completasse, que me fizesse feliz. E ele falava para mim, olha, o seu caso é muito complexo, porque ao mesmo tempo que você gosta de coisas cerebrais, você também gosta de coisas artísticas, porque ele via que eu ia para o museu, que eu fazia isso e aquilo, e você também é fascinado por esporte, porque eu lá em Londres, com uma semana, eu já estava jogando bola num time, já estava envolvido em um monte de atividade esportiva lá. E aí ele falou, é muito difícil, é difícil a pessoa ter todos esses perfis. Porque normalmente o cara do esporte não gosta de estudar, o cara que estuda é ruim de bola, e é difícil combinar isso. E aí, minha mãe era professora de inglês, ela sempre me ensinou inglês desde cedo. Então eu fui para Londres para aperfeiçoar meu inglês, não fui para aprender inglês. E aí eu acabei entrando não entrei numa escola convencional. Eu peguei uma Time Out, aquela revista que tem, e procurei um book club. E entrei num clube de leitura. Nesse clube de leitura, porque eu gostava muito do sotaque britânico, né? Eu queria falar igual os filmes, igual eu falava na BBC. Eu tinha essa pretensão, né? De falar com aquele sotaque bem aristocrático, assim, digamos, né? E aí nesse clube de leitura, eu conheci algumas pessoas, e uma delas tinha um pub. O nome desse cara se chama Lawrence. E ficamos amigos. E aí eu contei toda essa... E aí acabava o clube de leitura, a gente ia pro pub dele, e eu contei toda essa história para ele. Ele falou, cara, por essas características que você tem, e pelo que eu já percebi de você lá no clube, que você aprende fácil, você é muito curioso, você tem coordenação motora, que é uma coisa que daí ele me chamou para jogar bola no time dele. Eu comecei a jogar bola com ele, a gente foi ficando amigo. Você tem um vigor físico grande. Então, se juntar tudo isso, você conseguiria trabalhar numa cozinha. Eu falei, cara, mas eu não sei cozinhar. Ele falou, mas não precisa saber cozinhar para trabalhar na cozinha. Entendeu? Simplesmente trabalhar lá, você vai conseguir. Aí ele falou, por que você não tenta? Aí eu tentei. Então foi por isso. Normalmente as pessoas começam a cozinhar por questões emocionais, né? Tem uma memória histórica com a minha avó, me lembra uma tia, me lembra uma viagem, minha mãe me ensinou a cozinhar, meu pai começou a cozinhar por razões emocionais. Eu comecei por razões racionais. O emocional veio sim na minha vida, mas veio depois. E aí eu cheguei no restaurante dele e ele falou o seguinte, ele falou, olha, Alberto, então aqui é o seguinte, tem 3 estágios. Se você aprender a limpar o peixe mecanicamente, a repetição do movimento, a memória muscular, é igual bater uma bola de tênis. Você fica ali batendo o dia inteiro. Se você aprender isso, você vai ser um bom cozinheiro.
Se você aprender isso, mas desenvolver um bom paladar e transformar isso para sua comida, você pode ser um grande chefe, um bom chefe. Você vai ter um emprego bom, sempre vai ter. Agora, se você pegar e tiver a técnica, o paladar e ainda a criatividade, conseguir criar os seus próprios pratos, você pode se tornar um grande chefe e um dia ser uma estrela Michelin. Isso eu lembro exatamente a data, foi dia 19 de setembro de 2001. E aí começou a minha jornada em busca dessa bendita estrela Michelin. E, Alberto, você pode comentar um pouquinho mais sobre isso para os nossos ouvintes que, de repente, e até eu, por exemplo, que não estou tão habituado com esses conceitos, o que é a estrela Michelin? Cara, a estrela Michelin seria basicamente o Oscar da gastronomia, digamos assim. Lógico que, tal qual o Oscar e tal qual toda a premiação, hoje se perdeu muita força, né, dissolveu muito, apareceram outros prêmios que tiraram aquele glamour que só existia aquele prêmio antigamente. Então a estrela Michelin seria isso. Seria a premiação máxima que a gastronomia tem. E ela é dividida em três níveis. Você pode ter um restaurante de uma estrela Michelin, 2 estrelas, ou a máxima, que é 3 estrelas Michelin. Então, eu nunca imaginei 2 e 3. O meu objetivo era ter 1 estrela. Para vocês terem uma ideia, eu morava na época na maior capital europeia, população de PIB na época, em 2000. Londres, na época, tinha só um restaurante de 3 estrelas Michelin, que era o restaurante do Gordon Ramsay, que era o sonho de todo jovem cozinheiro trabalhar lá. Então não é uma coisa muito comum, assim, sabe? Ele se transformou em algo mais comum recentemente, até por questões comerciais do guia, pela rivalidade, vieram, né, outras premiações dos guias, eles saíram dando mais estrela aí, um pouco mais generosos. Mas antigamente era muito rigoroso ter 3 estrelas Michelin. E Alberto, uma pergunta referente às 3 estrelas. Você falou que tem 1 estrela, 2 estrelas e 3 estrelas. Qual o critério de passar de 1 para 2 e 2 para 3? Cara, isso só quem sabe são eles. O Michelin é uma seita aí que o Dan Brown tinha que escrever um livro sobre o Michelin. Acho que é um bom tema para o próximo livro do Dan Brown aí. Depois dos Illuminati aí, das seitas que ele escreve aí. Eu olhando de fora, eu acho assim, um restaurante com uma boa comida, uma comidinha gostosa, etc. Você tenta um bistrozinho, uma coisa simples assim, de bairro, bem atendida, eu acho que você é suficiente para você ganhar 1 estrela Michelin. Se você tem uma coisa que junta isso a um serviço de vinho um pouco mais elegante e um atendimento que pode ser de nível internacional, o pessoal que fala inglês, ser uma coisa um pouquinho mais de finesse no atendimento. E lógico que luxo e finesse, há 30 anos atrás, era um cara vestido de pinguim, né, um garçom vestido de pinguim, a toalha na mesa imensa, encostando no chão, e cheio de adorno pendurado, etc. Né? Mudou muito esse conceito de luxo. Um restaurante como o Otec, que basicamente não tem nada, só tem 6 mesas de madeira num chão de cimento queimado, há 20 anos atrás nunca teria 2 estrelas Michelin. Então isso mudou muito esse conceito de luxo e de finesse, né? Um pouquinho mais de conforto, aí são 2 estrelas. A terceira estrela, eu acho que entra um fator mais político / embaixador que o Michelin vai te considerar, sabe? Eu acho, por exemplo, o Brasil não tem nenhum 3 estrelas ainda. Quando eles forem darem o primeiro 3 estrelas aqui no Brasil, se um dia eles decidirem dar, cara, essa pessoa vai ser um cara que vai entrar pra história, sabe? É tipo o cara que ganhou a primeira Copa do Mundo no Brasil, igual o cara que ganhou o primeiro título da Fórmula 1. É uma coisa assim que vai entrar vai ser icônico, assim. Então, tô lutando muito para ser essa pessoa. Então eu acho que eles enxergam isso, sabe? Imagina o tanto de marcas, entrevistas, como essa pessoa vai ser assediada por todos os lados. Então eu acho que eles observam muito se a pessoa tem um preparo psicológico, se o cara não vai dar um burnout e em 1 ano vai explodir, vai fechar o restaurante e vai dar uma loucura e vai sair xingando todo mundo. Se é um cara que quando fala e fala em nome do Michelin, ele vai conseguir falar bem, vai conseguir representar bem o Michelin tanto no Brasil quanto fora.
se é um cara se é um restaurante estável o suficiente para levar essa bandeira das 3 estrelas aí por alguns anos. Então, acho que da segunda para a terceira estrela entra essas variáveis um pouco mais políticas / você se tornar um embaixador do guia do que necessariamente uma comida diferente. O Rodrigo, eu não sei o André e o Conrado, mas o Rodrigo já foi em bastante restaurante, tem esse costume. Então, né, Rocha? Acho que de 2 para 3 estrelas, comida e o serviço de via assim não muda muito. Eu acho que o que muda é o personagem. Se eles acham que o personagem é um bom personagem para ser um cara representante desse patamar máximo da gastronomia que se chama 3 estrelas Michelin. É engraçado que você comentou isso. São 2 coisas, assim. O primeiro eu nunca tinha pensado na questão de ser embaixador realmente do Michelin no país. E faz muito sentido o que você está falando, né? Começa o cara a ser o que representa essa marca no local e ajudar até a expandir esse conceito do Michelin. E o segundo que você falou é como que esse conceito está mudando, né? Você ia antes nos restaurantes, principalmente na Europa, né? Era muito, quando você ia para a França, para Londres, para alguns lugares assim, era muito imperial, né? Aquela coisa que você está comentando. E como inverteu, né? E aí foi para um Bulli, né? Como foi para um Bulli, como foi para um Noma na Dinamarca, como foi para o Mugarit. Então, assim, mudou o conceito. Mudou totalmente. E daí veio o Japão, quando o Japão meio começou a se abrir para isso tudo. Você vai num 3 estrelas no Japão que tem uma bancada de madeira e não tem mais nada. Tem um quadro pendurado, não tem nada, sabe? Só que quando você começa a entender a filosofia daquele país, eu acho que é isso. O Michelin entendeu que ele tem que contextualizar de acordo com o local que eles estão. Ele não pode chegar no Japão e achar o que é luxo no Japão e comparar o que é luxo na França, sabe? Então, eu acho que a partir do momento que eles entenderam isso, ficou uma coisa mais interessante. Tem um restaurante em São Francisco, chama Saison. É um restaurante, assim, que toca música alta, que é mesa, assim, sabe, é uma cozinha totalmente aberta, um restaurante com uma grande inspiração. Mesmo em Nova York, o restaurante novo do David Chang, o Momofuku Ko, mas o Ko só tem 2 estrelas, não foi a 3. O Saison ter 3 estrelas é uma coisa assim que quando aconteceu, foi uma quebra de paradigma, assim. Foi o equivalente a quando o Duchamp pôs aquele vaso lá na exposição lá como uma obra de arte, sabe? Aquele mictório como uma obra de arte. Foi um momento, uma ruptura com os ritos passados, que o próprio Michelin falou, galera, a partir de agora, esses restaurantes que são mais modernos, que são mais jovens, mais atuais, também tem chance, sabe? Então o próprio Michelin achou uma maneira de se energizar ali quando ele premiou esse restaurante Saison e deu uma energia nova para o pessoal mais novo acreditar que pode ter 3 estrelas também, fazendo uma coisa que acha agradável e acha confortável, não precisando se adequar aos moldes do Michelin, mas o Michelin também estava se adequando aos moldes do mercado. Legal, Alberto. E como funciona esse processo? Quer dizer, o Michelin é algo que o restaurante aplica para tentar ganhar o prêmio, ou é o contrário, ele tem que ser visto e organicamente alguém pode ir lá e... Eu acho mais organicamente. Eu acho, tá? Eu acho, isso é um achômetro meu. Eu acho que todo país eles devem manter um cara meio um headhunter, meio de olho nas novidades, no que está acontecendo, se parece uma coisa interessante, etc. E aí eles fazem visitas teoricamente anônimas, tá? Por que teoricamente? Porque, por exemplo, eu tô nisso há 10 anos. Então, o cara do Michelin vai lá, eu basicamente, não só eu e vários restaurantes, a gente já sabe quem é, a gente criou um banco de dados com os nomes falsos que eles usam para fazer reserva, com e-mail falso, com o celular de cartão que eles compram para usar aqui no Brasil. A gente faz um database e troca até entre os restaurantes, entendeu? O cara vai no meu restaurante com nome, usou no restaurante de um colega outro nome, sabe? A gente tem uma planilhinha ali que você, quando pisca ali no nosso sistema de reserva, a gente já sabe que veio o cara.
No Rio de Janeiro ficou muito fácil, porque se entra um cara de paletó no restaurante no Rio de Janeiro europeu, você já sabe, aqui o cara se entrega fácil, né? Então, aqui ficou mais fácil ainda. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eles têm as pessoas que eles vão, sabe? E hoje também tá fácil, né? Eles estão no Instagram, então eles vêm. Se algum restaurante começa uma movimentação no Instagram, os restaurantes contratam empresas de relações públicas também. Por exemplo, o Otec, eu sou um restaurante no Rio de Janeiro, mas eu tenho uma empresa de relações públicas em Londres, eu não tenho no Brasil. Então, que trabalha a minha imagem fora do Brasil, que é mais importante do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil é muito limitado esse mercado de relações públicas. Então, eu acho que daí você meio que entra no radar deles. A partir disso, você tem que torcer se você não tem nenhuma estrela, né? Para eles virem uma primeira vez, se gostarem, eles vão voltar. Depois que você tem uma estrela já, aí meio que é automático você saber que eles vêm com uma certa periodicidade. E esse último ano que eu subi de 1 para 2 estrelas, eles vieram numa periodicidade maior do que eu estava acostumado antes. E Alberto, você faz uma cozinha que é criativa, né? E aí eu tenho uma dúvida relacionada justamente à videoaula que eu assisti, que você faz uma relação ali entre a criação dos pratos do Otec com o sistema de blocos da Lego. Fala um pouquinho pra gente como um pouquinho desse conceito. Cara, a Lego, eu acho ela uma empresa sensacional por vários motivos. Uma, porque é uma empresa que quebrou várias vezes e se recuperou. Segundo, que é uma empresa familiar e que teve que mudar de rumo várias vezes. Foi uma empresa que começou vendendo brinquedo pronto, depois mudou para vender brinquedos montáveis. Assim, a Lego evoluiu várias vezes ao longo da história para chegar nas peças de plástico. O Rodrigo até menciona a última etapa, né, que foi transformar de madeira para plástico, no livro dele, né? Então é uma empresa que sempre me fascinou muito. Aí eu fui para Dinamarca, e a Lego é dinamarquesa, né? E tem a loja mãe da Lego lá. E é muito legal lá, Rodrigo, porque lá eu quase fiz o que você descreve no livro. Você fica na frente de uma tela lá, o cara mapeia teu computador 3D lá, e ele te dá um papel, fala, você precisa de tantas peças, e dá o código da peça, tantas peças X, tantas peças Y, tantas peças não sei o quê, e te dá um mapinha para você comprar aquelas peças dos baldes, para você montar a tua cara nas pecinhas de Lego, né? Muito legal isso lá, muito interativa a loja. E aí eu entendi o seguinte, cara, que eu gastava muito tempo e muita energia para criar um prato, que depois de alguns meses eu tirava do menu e ia construir outro prato. Eu falei, cara, tá errado isso, sabe? Tá errado. Porque com a mesma peça do Lego, você pode construir um castelo, um corpo de bombeiro ou um piloto de Fórmula 1, ou um carrinho. É a mesma peça, só muda a maneira que você utiliza ela. Eu falei, então eu tenho que começar, na verdade, a criar, não pratos de comida, mas criar blocos, criar processos e preparos que fiquem no meu repertório, que depois eu rearranje eles de certa maneira, que eu posso continuar usando e que fiquem no meu repertório, que isso vai me gerar economia, vai me gerar praticidade, vai me gerar eficiência, porque o meu caderno de receitas vai ter uma coisa que entra um funcionário novo, o cara já tem aquilo lá tudo disponível para ele, e aí eu crio esses blocos. Hoje a minha cabeça eu trabalho criando blocos, que aí eu vou ajustando. Se eu vou usar para um prato de salgado, ele fica mais ácido, um pouco mais espesso, um pouco mais denso, um pouco mais leve, dependendo do objetivo que eu quero naquilo. Se eu posso usar uma sobremesa, posso adicionar um pouquinho de açúcar, posso adicionar mel, posso adicionar melaço de cana. Várias maneiras de você manipular essas bases para elas serem versáteis e poderem ser usadas tanto numa entrada, quanto no prato principal, no prato de peixe, no prato de carne ou até numa sobremesa. Mas tudo em busca de eficiência. Para transformar o restaurante numa máquina mais eficiente. Trabalhar menos e fazer melhor. E Alberto, fantástico. Ligado a esse processo criativo que você usou muito bem do Lego, eu imagino a complexidade
que deve ser para criar um cardápio ou até mesmo um menu degustação. Fala um pouco desse processo para gente. Cara, é bem complexo. Imagina aqui a gente escrever uma música, né? A música começa lá com as frases, aí tem uma primeira estrofe, aí tem um refrão, aí tem cai um pouquinho, aí volta com o refrão, aí tem o clímax, aí acaba. Você tem que... uma música aqui eu vou trocar por ópera, tá? Vamos imaginar uma ópera. Uma ópera começa tranquila, aí tem o drama, aí tem o clímax da ópera, aí termina, sabe? Tem esses momentos dramáticos. Então, eu entendi, isso eu fui numa palestra de um psicólogo, o cara é da Filadélfia, num congresso de gastronomia na Dinamarca, mas que só falou gente que não era relacionada à gastronomia. Ele falou o seguinte: as pessoas prestam mais atenção, ele fez um estudo sobre música, que o filho dele é músico, sempre na primeira e na última música do CD, na época que tinha CD, né? Eram as músicas mais lembradas. Então as bandas, os produtores musicais tinham colocado as melhores músicas que eles consideravam em primeiro e em último lugar no CD. As 10 músicas ali, 10, 11 músicas que tinham no CD. Então eu comecei a prestar atenção muito nisso. Então, passo número 1, a sobremesa tem que ser tão boa quanto o primeiro prato. E o primeiro prato tem que ser espetacular. Então, comecei por aí. E o menu do OTEC, aí eu também comecei a entender que essa coisa de menu de degustação de ficar muito longo e muita conversa, vou até puxar o saco aqui, né? Vou usar o livro do Rodrigo aqui, até se eu separei aqui a lição 7 dele no finzinho aqui, que a criatividade pode ser a melhor amiga ou a maior sabotadora do gestor minimalista. A gente tem que simplificar a vida do cliente. Então, quem faz menu degustação, às vezes quer complicar tanta coisa, quer contar tanta história, sabe? Que acaba embananando a cabeça do cara e esquece que o cara tá ali no restaurante. Qual é o objetivo principal do cara, inicial do cara no restaurante? É o cara comer? Na verdade, não. É o cara sair da vida dele, vocês saírem da vida corporativa de vocês, passarem 2, 3 horas numa bolha protetora que eu e minha equipe vamos providenciar para vocês esquecerem dos problemas de casa, esquecerem do problema no trabalho, esquecer da flutuação cambial, esquecer da política, esquecer do teu time de futebol tá uma porcaria, e você passar 2, 3 horas ali alegres, felizes, num ambiente neutro, que a gente está um ambiente neutro, um ambiente protegido que a gente está proporcionando para você. Então só que é esse tempo que você tem, 2, 3 horas. Então baseado nisso, pouca intervenção com o cliente, intervenção mínima. Mas aí você também precisa de um cara de salão bom para saber se ele vai intervir mais ou menos. Eu construí um menu em 8 etapas. Eu nem fiz nem um menu muito curto, de 5, como tem alguns menus que são, e nem muito longo, de 20. Tem restaurante que tem 20 e poucos. E o meu menu, eu construí um esqueleto, e depois desse esqueleto, aí a gente volta pro Lego. Então, o primeiro prato é sempre um peixe cru. O segundo prato, eu tenho um aquário no restaurante que eu mantenho lá, dependendo da época do ano, ostras, vieiras, mexilhões, ou seja, conchas, vivas, fica vivo. Então a gente tira e abre na frente do cliente e serve um item do aquário em segundo lugar. O terceiro prato é sempre um prato à base de vegetais. O quarto e o quinto prato são sempre 2 frutos do mar, que pode ser camarão e ouriço, lula e sirimole, cavaqui, sempre 2 coisas relacionadas a frutos do mar. O sexto prato é um peixe assado na brasa. O sétimo prato é uma carne, que varia durante a semana, pode ser porco, cordeiro, carne de boi, a gente vai variando. E o oitavo prato é uma sobremesa, água e café, simples e eficiente. E por que eu cheguei nesse formato? Que é um menu de degustação que tem que agradar tanto o leigo quanto o cara que vai ali porque conhece o Alberto, porque gosta de estrela Michelin e quer uma experiência mais complexa. Porque tem gente que vai no restaurante, gente, que o cara só quer comer. O cara caiu ali meio de acidente. Aniversário de casamento, aí ele viu na revista lá, o restaurante... sabe, eu sou um pouco assim eu tenho esse conceito muito em relação a arte e música.
e até cinema, até um nível. Se você precisar ser muito especialista para entender aquele filme, aquela música, aquele quadro, eu acho que não é válido. Eu acho que a arte, ela tem que emocionar, a música tem que fazer o cara se mexer, e o cinema tem que fazer o cara, pelo menos, sair no final com certo nível de compreensão, tanto leigo quanto especialista. Então, eu quando vou montar um menu de degustação, eu tenho que trazer esse conceito para o meu menu também. Então, tem que ser um comfort food suficiente para o cara que não é acostumado a comer aquilo vir e comer, mas também tem que ser um menu um pouco mais complexo para o cara que busca uma experiência gastronômica e está disposto a gastar um vinho mais caro, trazer o chefe dele, trazer a esposa numa comemoração especial. Tem que ter essa complexidade para o cara se sentir que também está tendo um tratamento especial. Então não é fácil, leva anos para você conseguir chegar nesse equilíbrio, mas eu acho que finalmente, pelo menos para mim, da maneira que eu quero trabalhar, e o mais importante, viver minha vida fora do restaurante também, é a maneira que é o tamanho e o formato ideal para mim. Legal, Alberto. Bem nesse ponto aí que você falou no final sobre tentar agradar a todos, né, e ao mesmo tempo lidar com esse equilíbrio entre buscar uma experiência um pouco além e ao mesmo tempo, né, tentar agradar ali diferentes paladares. Você acredita que exista um paladar refinado, ou você acha que paladar é algo democrático? Eu acho que o paladar é democrático, mas é adquirível também. Eu não acho que todos os paladares são iguais, não. E aqui a gente pode falar de música, entendeu? Vamos usar música aí como comparação. Tem gente que gosta de rock, mas que entende música clássica. Vou dar um exemplo. O maestro do Teatro Municipal de São Paulo, Roberto Mitsu, que é um grande amigo, ele é um cara que é impressionante. Ele toca Bach de ouvido, de memória. Qualquer música que você pedir do Bach, ele toca. E Bach compôs mais de 800 obras, é uma coisa assim impressionante. Só que eu fui na casa dele jantar semana passada, ele falou, hoje a playlist é do maestro. Cara, ele colocou a coisa, tinha desde Britney Spears, Ahá, sabe, essa coisa meio anos 80. Eu falei, pô, maestro, mas eu achei que ia outra coisa. Ele falou, Alberto, não confunda o meu trabalho com a minha diversão. Assim como você come um pastel, você come um torresmo, você não come só aquilo lá que você faz lá no teu restaurante. Então eu acho que o paladar é versátil, entendeu? Ele tem que ir de A até Z. Não existe um paladar que só come um tipo de comida. E eu acho que também é um gosto adquirido. Quando eu fiz 18 anos, meu pai me deu lá um carrinho lá, um Gol, um Golzinho quadrado lá, aquele Gol quadrado, todo quebrado, farol que não acendia, a terceira marcha não engatava, eu tinha que pular da segunda para a quarta marcha. Mas, cara, para mim era o melhor carro do mundo. Não precisava de um carro melhor que aquele. Eu falava, cara, eu nunca vou querer trocar esse carro na minha vida. Aí depois, hoje, você vê carro automático, vê não sei o que, cara. Naquele carro que apareceu hoje, eu não quero nem entrar nele para lembrar o que aconteceu lá dentro. Então você vai adquirindo esses gostos na vida, né? Então eu acho que paladar, música, roupa, visual, o gosto visual, né? A beleza, né? A busca pela beleza, ver coisas belas, essas coisas são caminhos sem volta, sabe? Então o paladar ele é democrático, mas ele tem que ser amplo, não pode ser único, direcionado a uma única coisa. E também é algo que você adquire com o tempo. Legal. E, Alberto, se você, para quebrar um pouco aqui, se você tivesse que escolher um prato para comer pro resto da sua vida, que prato seria esse? Cara, um prato para comer no resto da minha vida? Eu vou falar dois, tá? Vou falar um mais que eu comeria assim, tranquilamente, que é estrogonofe, que é meu prato favorito, é meu prato que eu faço em casa. Se um dia vocês vierem na minha casa me visitar, eu como estrogonofe, tá, gente? Isso é um. E, cara, eu sou apaixonado por sushi. Eu moro no Rio, não é uma cidade que tem sushi muito bom, porque não tem a colônia japonesa que São Paulo tem. Eu literalmente pego o avião uma vez por mês para ir em São Paulo comer sushi. Então estrogonofe e sushi. Para mim, eu viveria disso o resto da vida. E Alberto, emendando essa pergunta, provavelmente você conhece, né? Tem aquele livro
acho que tem 2 ou 3 versões, acho que tem até aplicativo, que é onde o chefe come, né? Sim. E me fala uma coisa, aonde você, Alberto Chefe, gosta de comer? Cara, você sabe que eu tô nesse livro, né, nas 2 versões. Eu tô tanto indicado É verdade. quanto eu falo, né, do livro da Phaidon, né, muito legal. Cara, eu vou falar aqui, eu vou dar alguns lugares em São Paulo e alguns lugares no Rio, para ser justo, tá? Então, São Paulo, eu gosto muito de comer no Shinzushi, gosto muito de comer no Koma, que é um restaurante coreano sensacional na Barra Funda. Eu gosto muito de um izakaya que chama Yorimichi, que serve espetinho de asa de pele de frango, literalmente. E tem um libanês, que é 2 irmãs, assim, que é uma coisa assim que você vai lá, elas quase te batem para você sentar na mesa e ir embora, a Tenda do Nilo. Então eu gosto desse tipo de lugar, um lugar mais simples, mais tranquilo, que foge um pouco do meu dia a dia, sabe? E aqui no Rio eu gosto muito do Grado, sabe? Que é um restaurante italiano, que é um cara de Roma, um romano mesmo, que faz a comida, é muito bom, é um italiano muito bom. Eu gosto muito de ir a um bar aqui perto de casa, chama Joaquina, como um pastelzinho, como uma comidinha de boteco do Rio Mais. E recentemente um amigo meu, o Pedro Artagão, inaugurou um boteco que chama Boteco Rainha, onde ele faz não vou dizer uma releitura, mas ele faz de uma maneira um pouquinho mais profissional todos os grandes clássicos aqui do Rio. Caldinho de frutos do mar, empada, sabe, sanduíche, aquele sanduíche de pernil com abacaxi. Então, então eu colocaria esses... E um clássico do Rio, talvez o Braseiro da Gávea, que eu acho que todo mundo tem que ir também quando vem ao Rio de Janeiro. Então eu deixaria esses 8 lugares aí como dicas de onde os chefes comem aí. E Alberto, estão todos anotados, alguns em São Paulo eu conheço, como o Shin, gosto bastante, mas só um comentário que você falou sobre os espetinhos de frango. Tem um amigo nosso em comum, né, que vai bastante ao Japão, e eu peguei uma dica com ele e fui para Kyoto. E aí eu peguei o carro, indo para Kyoto, um restaurante bem afastado, cheguei num bairro, era numa casa. Provavelmente você deve ter ido já nesse restaurante com esse nosso amigo em comum. Sim. Entrei, assim, era só espetinho de frango. Cara, eu consegui, sem brincadeira, comecei a comer, tive que largar no meio e ir embora, porque assim, era testículo de frango, era não sei o que de frango. Pra você ter ideia, começou com sashimi, e eu não sabia. Eu comecei a comer, aí eu perguntei, e o pessoal não fala inglês, né? E na verdade era um sashimi de frango. Assim, esquisito. Ali foi uma experiência meio esquisita, essa é a palavra certa. Eu me lembro bem essa coisa do Instagram, e o Japão é uma coisa que me fascina e me marca muito. Se eu não me engano, você ou a Ana até escreveram no Instagram, falou, olha, o Japão é ótimo, mas esse lugar passou do limite. Foi o único lugar que a gente não conseguiu ir na... É esse lugar mesmo. Então, eu fui e eu comi tudo. Eu gostei de tudo? Não, mas eu, na minha profissão, sou obrigado a comer de tudo. Verdade. Sabe? Então, eu sou obrigado, pelo menos, a provar tudo. Eu conheço o restaurante, mas eu não achei tão fora da minha realidade, não. Eu acho que é uma questão muito cultural aí do ponto do frango, né? Do frango cru e etc. E o frango de Kyoto, o Japão ele é muito segmentado por cada região. Kobe é o bife, Hokkaido é o leite, né? Shiba produz um outro tipo de gado. Cada lugar produz uma coisa específica, né? E Kyoto, o frango de Kyoto é um frango muito conhecido, assim. Então, por isso que eles têm esses lugares lá, sashimi de frango, a pele de frango. Até quando você pega o ovo e tá apenas o embrião formado, eles comem até isso, misturam no arroz e comem. Então, o ovo antes de virar ovo, né? Um embriãozinho, assim, de um frango, um líquido, parece uma gema, assim. É a gema, né? Que tá sendo fertilizada ali ainda. Então eu comi, cara. Eu comi tudo, mas algumas coisas você tem que engolir, fechar o olho e mandar pra dentro. Eu preferi ficar no sushi. Alberto, você tem um guilty pleasure de restaurante? Não. Cara, eu tenho, cara. Sem dúvida nenhuma. Assim como todo mundo.
Também vou dizer 2. Eu adoro frango frito de qualquer tipo, do KFC até o fried chicken mais... até no posto de gasolina no Japão, no 7-Eleven, até... Tipo, onde eu ver frango frito, eu vou comer frango frito. Eu adoro. Fried chicken é, assim, o meu guilty pleasure número 1. E o número 2, acho que de todo mundo, é um bom hambúrguer, né? Um hambúrguer bem feito. Mas, cara, eu viajo bastante. E às vezes em viagem, você tá com pressa, você tá em aeroporto, você tá na rua, ou você tem horário pro museu, ou não sei o quê. Cara, McDonald's. Eu tava torcendo pra você falar isso. Eu até faço questão de todo país que eu vou. Cara, todo país que eu vou, eu como McDonald's diferente pra ver a diferença. E no Japão, cara, eu fui até pesquisar o McDonald's do Japão, porque até isso é bom lá, cara. É sério, é o único país do mundo que a batata frita é frita em gordura de boi, em gordura animal. Porque foi, cara, não é possível, cara. Isso aqui não é McDonald's, cara, é muito bom, cara. Então até isso lá é melhor, é uma coisa diferente, é um troço impressionante. Então o McDonald's é... E assim, você tá num país estranho. Uma vez eu fui pro Egito, tava lá em Cairo. Cara, eu tô falando isso 20 anos atrás, hein? Porque meu sonho era ver as pirâmides. Eu fui pra Cairo ver as pirâmides, sozinho, eu e uma namoradinha que eu tinha na época. Cara, se hoje não fala inglês, pelo menos tem um Google Translate, tem não sei o que. Imagina aquela época, cara. Sem Google Maps, sem nada, perdido no meio de Cairo. Cara, você vê o McDonald's, você é um oásis. Chegou em casa, sabe? É um oásis no meio do deserto. Então, o McDonald's que não te dá uma zona de conforto ali, que onde se eu tô pra rua, pra algum lugar, e comer um lugar que eu não conheço, que eu já não tô indo especificamente para aquele lugar, e preciso comer um negócio rápido, só pra matar a fome e continuar a minha jornada, eu paro no McDonald's sem problema nenhum. Sensacional. E Alberto, você cita a frase nada vem do nada, né, nas suas aulas. Qual que é a aplicação dela no seu cotidiano? Cara, é porque assim, os chefes hoje tem muito essa coisa, eu criei isso, eu criei aquilo. Cara, Einstein, uma das coisas que Einstein sempre disse muito na física, é que o trabalho dele veio porque antes dele veio um físico que desenvolveu uma teoria que ele pode trabalhar em cima, e que os físicos do futuro iam trabalhar em cima da relatividade, que trabalha até hoje, né? Até hoje, assim, há um ano atrás, um pouco menos de um ano atrás, foi finalmente comprovada a teoria da relatividade, tantos anos, tanta gente trabalhando em cima disso, né? Então, essas bases, né, assim, de sabor, de textura, de corte. Então, eu fui aprender a cortar peixe no Japão. Eu sabia cortar peixe, eu sabia limpar peixe. Mas eu fui pro Japão e falei, cara, eu tenho que aprender aqui, porque esse é o lugar que mais come peixe no mundo. Os caras são conhecidos no mundo inteiro por cortar peixe. Alguma coisa diferente eles devem fazer. Prestei atenção, perguntei, me comuniquei quando dava, tentei não ser intrusivo. Eu tive o privilégio, em uma dessas viagens, de ser convidado para cozinhar num restaurante lá. Era aniversário de 10 anos do restaurante Den, do Zayo Hasegawa. Eu não sei se o Rodrigo chegou aí nesse. Que é um chefe, assim, mais, entre aspas, famoso do Japão hoje, assim, pro Ocidente. E foi um evento muito legal e que me abriu muitas portas, porque, assim, entrar numa cozinha de um restaurante 2 estrelas Michelin no Japão é igual entrar num parquinho de diversões, sabe? Você tá ali, você tá tendo acesso a informações ali que normalmente, mesmo eu, com a experiência que eu tenho comendo na mesa, não conseguiria ter. Então, eu usei, sabe, observei, usei as bases. Por exemplo, no Japão, todo restaurante tem um dashi, que eles chamam, né? Que é um caldo base. E tudo começa daí. Eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi, cara, eu tenho que desenvolver o meu dashi, o meu caldo base, a partir dos ingredientes que eu tenho aqui. Então, quando eu digo nada vem do nada, é isso. É você achar essas inspirações, essas bases que outras cozinhas têm, como fazer os molhos franceses. Isso me ajudou muito ter trabalhado na França e na Inglaterra, que era uma escola totalmente francesa no começo dos anos 2000. Esses restaurantes, Gordon Ramsay, Marco Pierre White, essa galera totalmente francófila, né, no começo dos anos 2000. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava na Inglaterra, eu tinha que responder em francês o chefe dentro da cozinha.
Então a gente usar essas bases e ser humilde para falar, cara, não fui eu que inventei isso. Eu estou apenas, talvez, afinando, tendo mais acesso à tecnologia, tendo mais acesso à informação, alguma coisa assim. Mas falar que você criou alguma coisa, eu acho que é muita pretensão, sabe? E acho que também é muita pretensão você sentar, pegar uma folha em branco e tentar inventar um negócio ali, sabe? É muito mais prático você tentar olhar o trabalho de algumas pessoas que você admira e ir buscando, né, algumas inspirações ali para fazer o seu trabalho mais fácil. Na biografia do Steve Jobs, ele fala lá, né, que o sonho dele da Apple era ser como a HP e a Xerox, que eram household names assim, que todo americano conhecia. Então, se o Steve Jobs teve de olhar para outros trabalhos de outras empresas e se inspirar nelas para criar dele, quem sou eu para não ter essa humildade, sabe? Não, fantástico o que você tá falando, Alberto, principalmente essas correlações que você faz com os negócios. Uma pergunta até relacionada com isso que você está falando, que assim, a cozinha sempre acompanhou a história da humanidade, né? E de uma certa forma um acaba influenciando o outro. O que você acha que você também está contribuindo para essa evolução da culinária, principalmente no Brasil e no mundo aí? Eu acho, Rodrigo, que algumas disciplinas, vamos lá, arquitetura, artes, design e gastronomia são muito ligadas e sempre andam lado a lado. Então hoje na cozinha, por exemplo, eu tenho que olhar para fora e eu acho que o erro número 1 dos cozinheiros é não entender a multidisciplinaridade. Todo bom profissional ele tem que ser multidisciplinar. Você tem que enxergar um horizonte. Você tem que ter um conhecimento horizontal e no teu campo você se aprofunda verticalmente. Mas você tem que ter uma visão horizontal do que está acontecendo ao redor e trazer isso para tua cozinha. Então eu acho que questões, por exemplo, hoje de sustentabilidade, questões de aproveitamento de alimentos, não desperdício, de fome. Eu fiz a minha cozinha toda elétrica, eu não tenho gás na cozinha. Por quê? Porque assim que a legislação brasileira permitir, eu quero construir uma fazenda solar minha, já tem empresas fazendo isso, e o payback antes era de 20 anos, 30 anos, está cada vez mais rápido, porque essas empresas estão crescendo aqui no Brasil. Então eu quero ou fazer uma fazenda solar ou uma fazenda eólica para poder tocar o meu restaurante. Basicamente a energia é totalmente renovável. Eu tenho uma política de igualdade de gênero na contratação, então metade da minha equipe é homem, metade é mulher, e metade é da comunidade, e eu dou educação para essa pessoal da comunidade. Então eles têm, quem se interessa por vinho tem curso de vinho, quem se interessa por bar tem curso de bar. A gente tenta propor um professor de inglês para dar aulas pro pessoal. Acho que a questão social no Brasil é muito importante, né? Então eu acho que como restaurante eu tenho que olhar o que está acontecendo fora, olhar para empresas, para atitudes que grandes empresas estão tomando, e eu sou um mini restaurante, eu não sou nem um restaurante, o Otec tem 6 mesas, sabe? A gente tem mais funcionários do que cliente que a gente atende. Então trazer todo esse grande contexto do mundo. E você vai na moda hoje, o pessoal usa sabe, uma amiga minha acabou de abrir uma marca de moda que ela tem uma horta, que ela planta cenoura, planta beterraba, essas coisas, tira as tinturas todas naturais dos legumes orgânicos para não ter químicos. Você vê em design, arquitetura, cada vez materiais mais leves, o pessoal construindo prédios que captam a água da chuva, puxa, me esqueci o nome disso agora. Para captar a água da chuva, para poder utilizar pelo menos para lavar aqui no meu prédio tem, para fazer a lavagem, para fazer a limpeza das áreas comuns, etc. Posicionamento, usar materiais que você precisa usar menos ar-condicionado, material no chão para deixar a casa mais fresca, que você não precise, né, usar tanto ar-condicionado. Então acho que acompanhar meio que essas disciplinas vão indo, sabe? Uma bobagem.
garrafa de vinho, você pega uma garrafa de vinho, né, o Rodrigo toma bastante vinho, você pega uma garrafa de vinho de 30 anos atrás, pesava 1,5 kg só a garrafa, hoje o vidro é fininho, você pega uma garrafa super fina. Então essas questões de sustentabilidade, essas questões de igualdade, só que a sustentabilidade eu acho que foi muito falado dos últimos 5 a 10 anos, eu acho que já foi uma coisa que basicamente está bem resolvida hoje. Reciclagem de lixo, etc., já caminhou muito. Então, hoje eu acho que é o momento de olhar muito para o ser humano, né? A gente tem que olhar muito para o ser humano, para a questão social, para a questão racial, e o restaurante tem que contribuir para isso, né? Porque é um ambiente que, na verdade, eu posso colocar uma pessoa lá que ela precisa de formação zero. Eu posso formar um grande profissional do zero lá, né? Eu não preciso de uma formação acadêmica para o cara trabalhar num restaurante. Então, eu me sinto no dever, por essa razão, de ter tido essa oportunidade lá atrás, de repassar essa oportunidade para gerações futuras também. Então, eu fiquei super feliz hoje, até mencionando, ontem saiu o prêmio da Veja São Paulo, que tem todo ano, né? E quem ganhou de melhor novo chefe, melhor chefe revelação, essas coisas, são dois meninos que eram estagiários, que começaram como estagiários no Epice, lá atrás. Então, isso me deixa muito feliz, sabe, de ver esses meninos que começaram comigo crescendo na carreira. Então, eu acho que isso é importante. E dessa maneira que eu relaciono o que acontece no mundo ao que acontece a um mini restaurante de 6 meses. Que legal. Sensacional, Alberto. Você citou agora dos prêmios novamente, né? O OTEC tem, como você falou, em 2 anos e meio, pouco mais, já 15 prêmios, 2 estrelas Michelin e tal. E acredito que as pessoas já vão para o seu restaurante com uma baita expectativa, né? Então eu queria saber de você como que é lidar com essas expectativas, né? Dessas pessoas que estão chegando ali para experimentar, para ter a melhor experiência gastronômica da vida delas. Como que é isso? Hoje é a maior dificuldade assim, que eu tenho como pessoa, Alberto, hoje é lidar com isso, sabe? Todo dia eu tenho que estar no meu A-game, todo dia eu tenho que performar ao máximo, e aí eu cito outro cara que é um grande exemplo para mim, que é o Michael Jordan, que ele fala assim, cara, marcar 30 pontos eventualmente é uma coisa, mas entrar na quadra e todo mundo esperando que você marque 30 pontos naquele dia, tendo aquela certeza, é outro nível de responsabilidade. Então, eu sou um fã do Jordan, cara. Esse ano teve esse documentário que abriu um pouco mais as portas, especialmente das novas gerações, para a vida do Michael Jordan, né? Esse The Last Dance foi sensacional do Netflix. Mas eu sou um fã do Jordan desde sempre, já li uns 5 livros, biografias dele. E esse jogo mental de você estar preparado para fazer essa entrega diária do seu melhor, que as pessoas têm essa expectativa que você tem, é quase que eu me preparo quase como que uma pessoa do entretenimento para estar ali no restaurante e fazer isso. É a maior dificuldade que eu tenho, porque a expectativa é a mãe de todas as grandes decepções, né? E eu tive que ir para terapia por causa disso, cara. Eu comecei terapia por causa disso, porque às vezes algumas pessoas não gostavam, entendeu? E eu nossa, aquilo me machucava de um jeito. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo errado? Mas aí eu aprendi que eu tenho que chegar aí né, tem a teoria do 80-20. Cara, se 80% das pessoas gostarem e 20% não gostar, é a lei que rege o universo. Então é onde eu miro. Que eu tenho que agradar 80% dos meus clientes. Se eu conseguir que 80% dos meus clientes tenham realmente a melhor experiência da vida delas, eu me esforço para que 100% tenham. Mas se 80% saírem dali com a melhor experiência da vida delas, para mim já vai estar válido. Hoje o meu threshold, o meu nível de aprovação tem que ser esse aí. Porque 100% não dá, senão você fica louco e você entra numa espiral aí que você acaba nem conseguindo performar na sua melhor maneira. Mas a maior dificuldade hoje, para mim, como pessoa, Alberto, é lidar com essa expectativa das pessoas. Muito legal. Alberto, você sabe que você, como ouvinte do Polaris também, a gente chega num momento que a gente faz um jogo de cartas, né? A gente tira uma carta e faz uma pergunta para você. E a carta que eu vou te embaralhar aqui hoje está um pouco diferente. Mas é uma pergunta muito boa, que até eu tô pensando aqui, putz, com quem, enfim, eu vou fazer a pergunta para você. Se você pudesse sair com qualquer personagem de desenho animado,
Quem você escolheria e por quê? Desenho animado. Eu tô pensando também a mesma coisa, mas vamos lá. Desenho animado ampliou muito o que é desenho animado nos últimos anos, né? Depois da Pixar, né? Mas deixa eu pensar aqui. Desde os clássicos até o... Cara, eu teria que dizer, porque... Cara, eu tô em dúvida entre o Tio Patinhas pra aprender como que ganha tanto dinheiro. Eu tô em dúvida entre ele e o Professor Pardal. Mas eu vou ficar com o Professor Pardal, porque a minha coisa, desde pequeno, cara, eu queria inventar coisa, criar coisa. Eu montava armadilha para rato, montava coisa para pegar o passarinho, sabe? Eu sempre fui uma coisa de mexer, de ter o canivete do MacGyver, sabe? A invencionice, a criação sempre esteve no meu DNA. Então acho que seria o Professor Pardal e ia perguntar para ele como ele faz para ter tantas ideias geniais e de onde vem tanta coisa. O Tio Patinhas aí eu ia atrás do Tio Patinhas para ser meu investidor. Acho que eu Legal, Alberto. E, bom, para a gente finalizar aqui, a gente está chegando no final. Você já está acostumado também como ouvinte do nosso podcast. Fala para a gente uma recomendação de livro e de filme. Cara, um livro que eu vou recomendar que eu li recentemente é a biografia do Leonardo da Vinci. Cara, porque é um negócio que você lê, porque todo mundo conhece a obra do Da Vinci, mas não conhece o personagem que foi essa pessoa. Então a biografia, o cara inventou desde o guardanapo até o arado de terra. Assim, é um cara que quando ele lista o currículo dele lá, ele procurava emprego lá, ele faz uma lista das coisas que ele fazia. A última coisa que ele fazia era artista. Ele falava que ele era engenheiro bélico, que ele era arquiteto, que ele era fazia urbanismo para desenhar cidades. Cara, o cara é impressionante, cara. Assim, e eu acho que a mente mais brilhante da história da humanidade realmente foi Leonardo da Vinci. Ele está acima de todos e vale a pena a gente hoje... eu fico imaginando um cara desse, se fosse vivo hoje, sabe? Entrar nisso. E o Leonardo da Vinci é muito curioso, cara, porque ele é autodidata, ele é um filho bastardo de um cara da corte, ou seja, ele teve que ficar escondido porque ele não podia aparecer, porque senão o cara perdia a posição dele lá na corte. Então tinha uma fazenda, um lugar lá para os filhos bastardos, que iam todos para lá. Então ele viveu nesse lugar até os 16, 17 anos, basicamente analfabeto. Depois disso que ele foi aprender a ler, e ele não teve acesso à educação clássica que os filhos do pessoal de família tinha naquela época. Então é um cara que aprendeu assim, basicamente sozinho, o começo da carreira dele. O filme, sem dúvida, é o Tenet, cara, que é esse último do Christopher Nolan que saiu recentemente. Eu sou um fã do Christopher Nolan. Esse filme era para ter saído em março, e ele fez questão de segurar até agora, porque tinha que ser no cinema, senão não ia fazer sentido nenhum. E depois que eu vi o filme no IMAX, eu entendi realmente o que ele quis dizer. E o Christopher Nolan é um cara que, todos os filmes dele, ele joga muito com essas questões filosóficas da física, de como você pode manipular o tempo e espaço, né? Teoricamente, na teoria, a manipulação do tempo e espaço é possível, e ele traz isso para a tela do cinema. E eu que estudei física, eu assisto esses filmes dele, eu falo, cara, esse cara realmente ele pensa num nível maior, e não é só pensar, né? É trazer isso para a tela de cinema e fazer isso digerível para um grande público. Então, não sei se vocês já assistiram o Tenet, que está com essa coisa de Covid, cinema, mas eu no primeiro dia que abriu, eu já fui assistir assim. Para mim foi impressionante, e eu acho que tem até um meme na internet, né? Quem entendeu o Tenet tendo assistido menos de 5 vezes. Eu só assisti 2, faltam 3 ainda. Então, legal. Eu deixaria essa dica aí. Alberto, muito obrigado pelo tempo junto. Assim, você passou muito rápido, assim. Você é um papo muito, muito gostoso, e eu espero te visitar aí no Rio de Janeiro, né, para conhecer o OTEC. Ainda não tive a oportunidade de ir.
realmente passar um tempo junto aí, porque você é um cara extremamente brilhante. Cara, eu vou aproveitar aqui, eu vou agradecer a todo mundo, tá? André, Conrado, Rodrigo. O Rodrigo eu tive recentemente com ele, né? O último evento que eu fiz antes de fechar pro Covid foi em Miami, foi no DEM, lá no Azabu. E o Rodrigo e a Ana foram, fiquei muito feliz de vê-los lá. E isso que me faz feliz, sabe? Mais do que qualquer prêmio, mais do que qualquer coisa, cara, é isso. Eu vou cozinhar em outro país, aí o cara faz sabe, era um dia de semana, o cara sai da casa dele, sai da rotina dele, deixa os filhos dele, sai do trabalho mais cedo para ir num restaurante, sabe, comer o que eu como. Então aquele dia foi muito especial para mim ter visto você e a Ana lá, sabe? Eu fiquei muito feliz mesmo. Mas eu não sei se o Conrado e o André sabem, mas o Rodrigo é meio que um coach meu aí, eventualmente. Então eu também queria aproveitar aqui e deixar publicamente um agradecimento aqui, que em vários momentos de dúvida e de direcionamento e às vezes até de desabafo, o Rodrigo é um cara que está sempre aberto aí a ouvir, e eu acho que a gente pensa parecido muitas coisas, não só de trabalho, mas também a gente acabou nem entrando muito nisso, mas de como viver a vida fora do trabalho, que esse equilíbrio é importante hoje, senão você não consegue trabalhar, você não consegue viver no dia de hoje. Então eu aprendi isso muito no blog do Rodrigo, no livro do Rodrigo, nas leituras, nas conversas que eu tenho com ele. Então eu queria deixar um agradecimento especial aqui pela participação no Polaris, que é uma honra. Eu sou um cozinheiro, participar de um podcast desse nível, do nível do patamar dos convidados que tiveram. E um agradecimento pessoal ao Rodrigo por ser esse coach aí que às vezes a gente precisa, /amigo, que todos nós precisamos eventualmente. Imagina. Alberto, conta comigo sempre. Outra coisa, eu aprendo tanto quanto você, viu, nas nossas conversas. É uma troca. Valeu, Alberto. Obrigado. Imagina, cara. Obrigadão, e é muito, muito legal. Obrigado, Alberto. Obrigado. Um abraço.